agradeço a oportunidade aí de conversar com a sociedade e os bancários. Eu, digamos assim, resgatando a minha passagem como presidente do sindicato, foi 2011, 2014. Olha só as datas, né? 2011 e 2014. Foi um período muito intenso, né? Que coincidiu aqui no Estado com praticamente o mandato do governador Tasso Genro, né? E foi um período de muita luta, muitas greves, né? Nesse período tivemos as mobilizações de 2013, né? E não é por coincidência que esse período teve um nível de mobilização muito acima do que víamos tendo, né? Conseguindo no pré-2011, na minha gestão, tivemos lutas. Mas eu queria chamar a atenção, governos verdadeiramente democráticos, né, possibilita a mobilização, facilita a luta e, consequentemente, as conquistas, né? Nós tínhamos dificuldade de fazer mobilizações, que tínhamos governos ditos democráticos, mas tinham um nível de autoritarismo nas gestões, e, coincidentemente, ou não, que depois houve um retrocesso, na minha opinião, elegendo o Sartori, se tornou bastante difícil, né? Inclusive na sustentação no caso do Banrisul aqui, como Banco Público, por exemplo, que nós estamos nessa batalha, que isso não estava no horizonte nesse período. Nesse período nós estávamos no horizonte de fortalecer o Banco Público e a mobilização dos trabalhadores, né? Então foi um período, para você ter uma ideia, tivemos 2011 a 2014, não sei precisar assim o período, mas 81 dias de greve, né? Nós tivemos em torno de 300 agências fechadas, né? Mas, ao mesmo tempo, tivemos 24,5% de aumento de reajuste salarial, né? Então, eu quero chamar atenção para isso, porque a luta, a mobilização, se tem um Estado democrático, ele equaliza, né, possibilita a distribuição de renda, possibilita os avanços sociais, enfim. Mas foi um período também de muita divergência, muita discordância de como conduzir esse processo, né? Ali, na minha opinião, já estava o germe, né, do autoritarismo. Lembro das greves que tinha setores do movimento sindical bancário, setores da base ali, que já tinha ali o embriãozinho dessa visão autoritária, né, que deu no Bolsonaro, né? Então, e dificultou que a gente consolidasse conquistas, né? Dividiu a categoria. A gente conseguiu, olha, modéstia à parte, de manter a categoria unida, porque nós tínhamos um objetivo sempre de que a categoria esteja em primeiro lugar, a luta dos trabalhadores em primeiro lugar, a luta democrática em primeiro lugar. Conseguimos enfrentar esses setores, tanto a esquerda como a direita, se incrustando nas lutas dos trabalhadores já ali. Né, passamos pela mobilização de 2013, participamos e logo vimos do que significava quando foi apropriado pela direita, recuamos, mas ela estava no olho do furacão, nós estávamos no olho desse furacão, então foi um período trouxe muito ensinamento, e passamos essa turbulência toda política entre avanços e recuos, na minha opinião, bem, né? Porque esse objetivo democrático, esse objetivo da participação dos trabalhadores, esse objetivo de colocar, né, em primeiro lugar a luta dos trabalhadores e os anseios dos trabalhadores, isso nos ajudou muito. Isso foi nosso norte e a gente conseguiu passar bem nesse processo, né? Especialmente buscando sempre a unidade dos trabalhadores, né? Quando víamos vários setores tentando, né, artificialmente criar a cisânia, criar as divergências, nós conseguimos, né, colocar para o lado isso e olhar lá para trás, lá para a massa, lá para a grande massa dos anseios de cada um, né, os anseios legítimos né, de melhoria de vida, de busca de conquista, busca de enfrentar as condições de trabalho inadequadas, enfim.
Aí chegamos nesse ano, aí eu quero fazer até um gancho para esse ano, porque eu acho que isso foi um ciclo, né? A gestão que eu fui presidente, né, junto com muitos companheiros, enfrentou esse momento que ali estava o germezinho, né, desse processo turbulento que passamos e o período histórico do Brasil, e ali estava colocado, como não podia deixar de ser, no nosso quinhãozinho aqui dos bancários de Porto Alegre região, né? Mas esse ciclo, na minha opinião, nós estamos em 2022, né? Nós temos que encerrar esse ciclo, porque ele foi muito, por mais que tenhamos resistido, na minha opinião, o movimento sindical bancário nacionalmente, e aqui no Sindicato de Porto Alegre, resistiu heroicamente, não perdemos conquistas, conseguimos superar todas as tentativas de divergência, de desunião na nossa categoria. Todavia, teve reforma trabalhista, reforma previdenciária, tivemos inúmeros retrocessos. Em 2020, eu acho que 22, desculpe, temos o nosso desafio de encerrar esse ciclo e dar uma retomada nesse período de mobilização, de autoafirmação dos trabalhadores, né, de enfrentar a hegemonia do capital financeiro, né, e conseguirmos, né, reverter, né, os ataques que houveram, reverter, né, a reforma trabalhista, reverter os ataques previdenciários, os direitos que os trabalhadores têm, né, para se aposentar, quando adoece, ter o acesso né, um atendimento digno, né, e ter tranquilidade para poder fazer o tratamento adequado, enfim, né. E por último, né, eu pessoalmente, nesse último período, né, eu sou secretário de saúde da Contraf e foi um período onde a saúde do trabalhador, a saúde pública, se tornou extremamente prioritária, e isso, na minha opinião, não vai parar, né? Conseguimos fazer um grande enfrentamento, estamos, aliás, fazendo enfrentamento a essa pandemia que tem proliferado na sociedade, e nos bancos conseguimos, pelo nosso acúmulo de capacidade de negociação, de mobilização, né, evitar muitas mortes, eu tenho certeza, salvar muitas vidas, porque conseguimos protocolos protetivos, conseguimos colocar categoria em isolamento social, grande parte, protocolos de distanciamento, utilização de máscaras e higienização, enfim, né, tivemos vários avanços, acho que não, o tema não é esse, mas eu levantei essa questão para mostrar que uma categoria unida nacionalmente tem essa capacidade de fazer o enfrentamento com os bancos com toda a dificuldade. Eu quero chamar a atenção que a correlação de forças nesse período e hoje é uma correlação de forças que nos coloca na resistência. Mas eu acho que 2022 é o momento de uma resistência ativa, né? Ativa no sentido de mudar essa correlação de forças. Isso se faz, né? Eu aprendi nesse período com muita greve, 81 dias de greve, só se faz com os trabalhadores organizados e mobilizados e participando do processo. Não tem como ser de forma artificial, negociando em gabinetes. A negociação faz parte, mas ela tem que estar sustentada, né, com a mobilização dos trabalhadores. Então, né, eu entrei em 2022 de forma otimista, apesar de ter pegado Covid, vendo muito essa contaminação se proliferando, e vendo a gravidade. Se eu não tivesse tomado vacina, eu já estou meio chairado até agora, que nem diz o gaúcho, né? Mas se eu não tivesse tomado vacina, eu não sei o que seria de mim, porque eu senti né, no corpo a gravidade dessa doença. E essa luta nós fizemos, travamos e estamos travando, né, de exigir vacina, de exigir distanciamento. Infelizmente, os bancos, né, relaxaram, né, por isso que está
ocorrendo assim uma disseminação desproporcional do contágio nos bancos, milhares de agências fechadas, muito colega contaminado. Volto a frisar, graças à vacina, os casos não têm sido tão graves, mas tem colegas, inclusive, indo para a óbito e internação hospitalar, ainda. Isso nos chama a atenção, bem menos que outrora, por causa da vacina, mas ainda tem esse risco. Então, nós não vamos baixar a guarda. E o futuro nessa categoria exige isso, né? Exige olhar, ter a capacidade de compreender o que a gente passou, nosso passado, as virtudes da nossa luta, os erros, e fazer uma síntese de projetar o futuro num momento de muita mudança, né? Pandemia é um processo de aprendizagem e também, né, uma mudança profunda no mundo do trabalho, profunda no mundo do trabalho bancário, especialmente no trabalho bancário, né? Tenho certeza que daqui a 5 anos o trabalho bancário não será igual, mas os sindicatos estarão lá com capacidade de estar à frente do tempo, conversando com a categoria e achando saídas, né, organizadas, saídas coletivas, com capacidade de estudar, de ouvir, de conversar, e nós vamos, mais uma vez, sair desse processo, que eu acho que até o termo, eu gostaria de até refazê-lo, não é sair, é continuar, porque é um processo. A nossa categoria tem um histórico, é um processo, e esse processo é vitorioso, com altos e baixos, e eu estou muito otimista em 2022. Encerrar esse ciclo de retrocessos e um ciclo virtuoso pela frente, e aí passa pelo processo eleitoral, não tem outra forma, né, de mudar a realidade, se não for no processo eleitoral de 2022. E para ganhar, e para virar esse ciclo, para ter um círculo virtuoso pela frente, é preciso ter organização, participação, diálogo, consciência de classe da nossa categoria, dos trabalhadores da sociedade em geral.